Eu chamo agora, então, a Ariane Bittencourt, que está em Brasília, vai falar com a gente sobre esse assunto. Ari, então agora a gente vê mais essa rejeição do STF, tudo indica que realmente vão se manter essa decisão, né, principalmente no plenário do STF. Há muitas expectativas para os ministros continuarem com o voto de Gilmar Mendes. Boa tarde. Gabi, essa é a expectativa. Boa tarde para você também, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente teve, então, essa notícia que chega nesta tarde do ministro Gilmar Mendes, então, rejeitando essa manifestação da Advocacia Geral da União, assinada ontem, inclusive, pelo próprio ministro Jorge Messias, da AGU, que a gente lembra, indicado pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, que está tentando ali estreitar os laços ainda mais com o Senado Federal e com o presidente Davi Alcolumbre, que ficou irritadíssimo com essa liminar de Gilmar Mendes, e o ministro decano do Supremo Tribunal Federal, então, classificou a manifestação, o pedido da AGU, como incabível e reforçou que estão mantidos ali os princípios constitucionais, segundo ele, que basearam essa liminar expedida na quarta-feira, que na prática muda vários dispositivos da lei do impeachment, que é uma lei de 1950, e a partir dessas alterações, o Gilmar Mendes coloca, por exemplo, que a partir de agora, os pedidos de impeachment só podem ser apresentados pela Procuradoria-Geral da República e não mais como podia acontecer antes, em que qualquer cidadão, cidadãos normais, cidadãos comuns e também deputados podiam fazer essa solicitação ao Senado Federal. Então, Gilmar Mendes rejeita agora essa manifestação da Advocacia Geral da União, que pedia justamente a suspensão dessa decisão monocrática até o julgamento pelo plenário do Supremo, marcado para começar no dia 12 de dezembro. Então, a gente fez, inclusive, um levantamento e chegamos ao seguinte número, que de 2021 para cá, 81 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo foram protocolados no Senado. Só nesse ano de 2025, até agora, foram 28 solicitações, a maioria delas, então 17, contra o ministro Alexandre de Moraes. E com essa nova liminar, que, portanto, continua valendo até ser referendada ou não pelos outros ministros do Supremo Tribunal Federal, todos esses pedidos apresentados até aqui, que estavam esperando o sinal verde do Davi Alcolumbre no Senado, ficam travados, afinal, não foram apresentados pela PGR, a Procuradoria-Geral da República. Bom, hoje, então, teve um evento aqui em Brasília, promovido pelo Portal J, evento do qual participaram algumas dessas figuras das quais a gente está falando. O ministro Gilmar Mendes, ele esteve presente nesse evento e questionou justamente o alto número de pedidos de impeachment contra ministros do STF para embasar a sua decisão. Quem nos acompanha está vendo aí imagens justamente desse evento. O Gilmar Mendes disse que a decisão dele é para proteger as instituições, inclusive o próprio Senado, em relação a eventuais pedidos abusivos, e negou que essa liminar seja uma tentativa de autoproteção, uma blindagem do Supremo Tribunal Federal, que é de fato o argumento que a gente tem ouvido desde que essa liminar foi expedida. O ministro Flávio Dino, colega de Gilmar Mendes, então, ele fez coro ali às afirmações de Gilmar Mendes, concordou com o decano do Supremo Tribunal Federal e questionou esse alto número, citando esse excesso, segundo ele, de 81 pedidos de impeachment de 2021 para cá, citando que a maior parte deles é contra o ministro Alexandre de Moraes e falando em perseguição, inclusive perseguição política. E aí, nessa fala também, Flávio Dino deu o tom realmente do que a gente deve esperar e ver a partir do próximo dia 12 de dezembro, quando ali no plenário virtual os outros ministros do Supremo terão a oportunidade de confirmar ou não essa decisão do Gilmar Mendes. E quem também participou desse mesmo evento e falou sobre esse assunto foi o presidente da Câmara, Hugo Mota. Ele disse esperar que haja uma conciliação, que se encontre um caminho de conciliação conjunto entre os poderes, especialmente agora entre o Legislativo e o Judiciário, e disse que essa decisão de Gilmar Mendes é fruto da polarização política que acontece aqui no Brasil. Então, ele tentou fazer uma fala um pouco mais equilibrada,
amena, no sentido de dizer que espera algum tipo de conciliação e de consenso. Mas então, Gabi, o que a gente está vendo é, de fato, o Gilmar Mendes não recuando 1 milímetro sequer da sua decisão, que muda na prática e dificulta esses pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente está aí às vésperas de um ano eleitoral também, todo esse é o pano de fundo dessa decisão, e estamos diante de um Congresso muito irritado, especialmente o Senado Federal, o presidente Davi Alcolumbre e as lideranças da oposição, que têm ali reiterado os argumentos no sentido de uma democracia abalada, ou na própria frase que eles costumam muito usar, que seria algo como uma ditadura da toga, ou o Supremo fazendo mais do que lhe caberia. Então, tudo isso acaba balançando e chacoalhando, né, criando mais uma crise entre os poderes aqui em Brasília. Exatamente, Ari. Eu tenho uma atualização aqui da PEC que foi protocolada pela oposição. A gente já tem 75 assinaturas, eles precisam de 171 assinaturas. Então, menos de 100 aí, em um dia conseguiram essas 75. Então, realmente, o Congresso não gostou nada dessa situação, né? Você que sempre está por lá, como você tem sentido isso? Exatamente, Gabi. Ontem a gente percebeu um clima de muita consternação e de revolta, e que não se restringia aos parlamentares da oposição. Então, se ali no Congresso você conversava também com deputados e senadores de centro e até de centro-esquerda, alguns deles admitiam, mesmo que sem falar publicamente, no em-on, como a gente chama, que talvez essa decisão não tenha sido a melhor decisão tomada neste momento pelo ministro Gilmar Mendes. E aí a gente teve justamente no fim do dia ontem, não é, uma sinalização partindo do governo, né, que foi justamente a AGU, com o ministro Jorge Messias se manifestando, questionando, pedindo uma suspensão e revisão dessa liminar, algo que a gente agora percebe que também acabou sendo infrutífero, mas a gente nota que essa insatisfação, ela não se restringe, não, às lideranças e aos integrantes da oposição aqui em Brasília. Muita gente também ali do centro e da centro-esquerda fazendo coro a um discurso de excesso e de talvez autoproteção nessa liminar do ministro Gilmar Mendes, e é por isso que a gente precisa ficar bem atento, porque pelo que a gente tem sentido também de manifestações dos outros ministros e de pessoas ligadas aos outros ministros da Suprema Corte, a tendência é que, de fato, a partir do dia 12 de dezembro, nesse julgamento no plenário virtual, a gente tenha simplesmente uma confirmação do que decidiu Gilmar Mendes, e que a gente não tenha ali, pelo menos, uma quantidade suficiente de ministros divergindo desse entendimento dele, que tem reforçado reiteradas vezes que o que ele está fazendo é uma correção, uma adequação constitucional com base nessa lei, que é uma lei de 1950, Gabi. Ari, muito obrigada pelas informações aqui no Poder Expresso. Uma ótima tarde de trabalho. Obrigada, Gabi, para você e para todo mundo também. Obrigada.